Amém? Glórias a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias, meus queridos, em Salmos 34. Vamos ler um verso lá em Salmo 34, mais precisamente o verso de número 17. Salmo de número 34, verso de número 17. Mais uma vez grato ao Senhor, porque Deus é maravilhoso. Somos falhos, somos pecadores, mas o Senhor é aquele que trabalha por nós, né? Então, quando Ele deu sua vida por nós, é óbvio que Ele sabia por quem Ele estava dando sua vida. E mesmo assim, Ele não hesitou. Ele foi para a cruz e Ele foi convicto de que estava fazendo certo, de que estava fazendo aquilo que estava em seu coração, né, em seu interior. Jesus Cristo, Ele nos amou muito antes de nós existirmos. A Bíblia diz que Ele é o Cordeiro que foi morto, né, desde a fundação do mundo. Salmos 34, verso de número 17, verso que diz assim: os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Pode se assentar, aquele que estiver de pé. Glórias a Deus. Há momentos na nossa vida, há casos, né? Situações, há fases em que é normal a pessoa, né? Até mesmo o cristão, se sentir um fracasso, se sentir um fracassado. E isso em vários âmbitos da vida. Às vezes no âmbito espiritual propriamente, ou talvez na área financeira, outros na área profissional, outros na área conjugal, outros na área familiar, enfim. É normal que o ser humano, e que nós cristãos, em determinada fase da nossa vida, em determinados momentos, venhamos ou possamos nos sentir um fracassado, se sentir que fracassou em algo, que alguma coisa lá atrás, em que nós gostaríamos que acontecesse, não deu muito certo, e que isso magoou e feriu o nosso interior, o nosso coração. Aí nós olhamos para nós mesmos e nos sentimos um fracassado. Mas o que fazer quando esse sentimento ele vem? Ou como que eu faço para vencer esse tipo de sentimento? O tema para essa mensagem que Deus colocou no meu coração é: pare de se sentir um fracassado, ou não se sinta um fracasso. Um certo menino, ele tinha muita dificuldade na escola. Ele tinha dificuldade no aprendizado, tinha dificuldade na atenção às aulas. Por causa disso, os seus professores o desprezavam. Eles até mesmo o rotulavam como alguém inútil e diziam que aquele menino não ia para frente, que ele não seria nada na vida. E como se já não bastasse isso, a vida ainda o presenteou com uma extrema pobreza. Passava necessidades e dificuldades financeiras. Era também desprezado por pessoas da sua própria família. Era alguém que, na perspectiva de todos, não tinha futuro. Era um menino que tinha ali um futuro marcado pelo fracasso. Mas aquele menino, ele veio a crescer e, se tornando já mais crescido, ele conseguiu com muito custo e dificuldade ingressar em uma faculdade, e com muita dificuldade financeira, e com muita dificuldade ele conseguiu concluir. Mas mesmo ele tendo concluído a faculdade, ainda todos olhavam para ele como um completo fracasso. Ele não conseguia emprego, era um desempregado, e a dificuldade financeira ainda era existente, passava necessidades financeiras. Qualquer pessoa que olhasse para esse rapaz, diria: esse rapaz foi um fracasso na vida, porque desde criança já era desprezado.
vivendo em pobreza desde sua infância, e no hoje, mesmo tendo concluído uma faculdade, ainda assim passa fome e não tem emprego nenhum. Qualquer um diria que é um fracassado. Mas esse rapaz, ele conquistou o prêmio Nobel da Física, e o seu nome é Albert Einstein, que todos aqui já ouviram falar. E ele não só conquistou o prêmio Nobel, inclusive ele conquistou o prêmio Nobel por conta de sua capacidade intelectual. Foi ele que desenvolveu o que nós conhecemos como a teoria da relatividade, né? E hoje é um dos pilares da física moderna, é um dos pilares da mecânica quântica. Todo mundo já ouviu falar em Albert Einstein. Então, uma pessoa que lá atrás teve suas dificuldades, mas que não permitiu que suas dificuldades falassem mais alto, não permitiu que as pessoas o direcionassem em sua vida, mas ele acreditou que ele poderia ser alguma coisa. Agora, uma pessoa como essa, que não tinha sua fé declarada, que não tinha uma servidão a Cristo, conseguiu. Como, pois, eu e você, que temos Jesus do nosso lado, lutando por nós, não poderemos conseguir? Qual é o empecilho, qual é a barreira, o obstáculo, para que Deus não permita, ou para que Deus não vença a luta que você está lutando? Será que existe algum obstáculo para Deus, em que Deus possa se deparar com ele e dizer: olha, daqui ali eu não consigo mais ir, meu limite é até aqui, eu não consigo quebrar esse obstáculo para você? Será que existe um obstáculo para Deus? O que você pede para Deus? O que você coloca diante do Senhor? Ou o que você veio colocando diante de Deus desde lá de trás, que no hoje, no aqui e agora ainda não aconteceu? O que tira a sua paz e te diz lá no fundo, no seu interior, que você está fracassando, ou que você é um fracasso, ou que você não conseguiu, que você não vai conseguir e que você não vai alcançar? Qual é o problema? Qual é a dificuldade? Qual é o obstáculo? O que é maior do que o nosso Deus? O que é maior do que o Senhor dos Senhores? Aquele que nunca perdeu uma batalha, aquele que nunca abandonou um dos seus em uma guerra, aquele que nunca conduziu ou permitiu alguém entrar no deserto e sair de lá perdedor, aquele que pode mover montanhas, aquietar tempestades, aquele que pode fazer um grande milagre. Esse Deus é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a Bíblia nos diz: se Deus deu o seu único Filho por nós, como não dará também juntamente com Ele todas as coisas? Então, se você precisa de algo, é nos pés do Senhor, e o Senhor não vai permitir que você saia de mãos vazias, mas você nessa noite vai sair com sua bênção, com sua vitória nas mãos, porque o Senhor não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. E se você acreditar em Deus, Ele faz um milagre, e nada pode parar o agir de Deus. Quantos creem nessa noite isso? Levanta sua mão e adore ao nome santo de Jesus. Aleluia. Mas antes disso, nós temos que entender duas coisas. Primeiro, você não será privado das lutas. Então não é porque nós servimos a Deus que nós seremos privados dos problemas e das dificuldades. Você vai ter lutas em várias áreas de sua vida, às vezes mais de uma luta em determinada área. Então, a questão de nós estarmos servindo ao Senhor não nos priva das lutas. Não é porque você ora mais que você vai ser privado das lutas na vida. Ou não é porque você lê mais a Bíblia que você vai ser privado das lutas. Não. As lutas ainda serão existentes. Mas lá em Salmos 34 que nós lemos, o verso de número 19, diz assim: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas.
Mas espera aí, irmão, então Deus livra de todas as aflições? Então eu não sou justo, porque eu passo por aflições. Mas quando a Bíblia ela diz, muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor o livra de todas. Se você for pegar este texto, estes salmos aqui, de número 34, nas escrituras originais, você vai entender que o salmista ele não está falando que por você ser justo diante de Deus, o Senhor te livrará de modo que você não passe por lutas, não é isso. Ele está dizendo que você vai ser livrado da derrota que essas lutas podem te proporcionar, ou podem proporcionar em sua vida. Então quando o salmista diz, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas, está dizendo, as aflições que os justos passam, não serão o suficiente para derrotá-lo, porque o Senhor dá o livramento da derrota. Então Deus ele não vai te livrar da luta, mas Ele te livrará da derrota que aquela luta pode trazer na sua vida. Mas para isso eu tenho que estar caracterizado diante de Deus como alguém justo. E o que é justo? Justo é aquele que pratica a justiça. E como que eu faço para praticar a justiça? A Bíblia nos dá um conselho bem simples, entre aspas. Paulo diz, sede pois imitadores de Deus como filhos amados. Pronto, se você imitar a Deus, se você imitar a Cristo, como Paulo diz, sede pois meus imitadores como eu sou de Cristo, automaticamente eu serei alguém justo diante de Deus, porque Jesus, ele foi um homem justo, que não pecou. Mas eu não estou querendo dizer que eu não vou pecar, não, você vai, porque você é um ser humano, mas do mesmo jeito que você vai tropeçar, você vai cair, se colocar de pé diante de Deus novamente, e o Senhor vai te dando a vitória, em nome de Jesus, aleluias. Então imitar a Cristo, enquanto eu estiver imitando a Cristo, eu terei uma vida de justiça, mesmo pecando, sim, porque o pecado, ele vai me impulsionar a se aproximar mais de Deus, porque se eu pecar, estando em Cristo, o meu coração, a minha alma, ela vai gemer de dor, porque aquilo me faz mal, e eu estou sensível à voz do Espírito Santo. Nisso o arrependimento vai me conduzir para mais perto de Deus ainda, porque somente nele eu consigo o perdão. Então o pecado ele não pode servir para a minha vida como uma corrente que me arrasta para longe de Deus. Pelo contrário, ele tem que servir como um empurrão para mais perto de Deus, para que eu possa alcançar o perdão do Senhor. Todos nós vamos pecar, amados, constantemente, é natural, é do ser humano. Mas você tem duas opções: ou você permite que o pecado funcione na sua vida como uma corrente, ou como algo que te empurra para Deus. Isso vai depender de você. Por exemplo, Judas Iscariotes, ele permitiu que o pecado funcionasse como uma corrente para ele, e puxou ele para longe de Jesus. Judas Iscariotes traiu a Jesus. Aquilo para ele foi uma corrente que ele não conseguiu se desvencilhar, isso por conta dele mesmo. Pedro também traiu a Jesus, mas Pedro, ele não deixou que o pecado funcionasse como uma corrente, mas como algo que empurrasse ele para Cristo. E lá na frente nós vemos um Pedro arrependido. Aliás, no mesmo momento ali, a Bíblia diz que ele chorou amargamente. Então a angústia, a dor tomou conta do seu interior naquele momento. Pedro chorou e ele já estava arrependido. Era o pecado empurrando ele para mais perto de Jesus. E lá na frente nós vemos um Pedro diferente, que agora estava disposto a morrer por Cristo. Mas como isso, meu amado? É porque ele não permitiu que o pecado o acorrentasse, mas para que empurrasse ele para mais perto de Cristo. Você vai pecar, eu vou pecar. O que nós vamos fazer? Permitir que ele nos aprisione ou permitir que ele nos empurre? A decisão é sua. Então quando você pecar, não põe a mão na sua consciência e dizer, eu pequei e não tem mais jeito para mim, eu vou para longe de Jesus. Não,
Pelo contrário, eu pequei, mas tem jeito para mim, e eu vou para mais perto de Jesus, porque é o sangue de Cristo que me purifica de todo o pecado. Glória a Deus, aleluia, oh glória a Deus. Então você vai passar por lutas, você não será privado das lutas, mas Deus, Ele não vai permitir que as lutas te consumam, que as lutas te derrotem. Enquanto você estiver nos pés do Senhor, na presença de Deus, você nunca jamais será um derrotado. Então não se sinta um derrotado. Você está na presença do Senhor, você está na presença do Deus Altíssimo. Mas irmão, eu não alcancei aquilo que eu queria, mas você está na presença de Deus. Mas irmão, os meus planos foram frustrados, não deram certo, mas você ainda está na presença de Deus. Não existe lugar melhor, o salmista diz, do que a presença do Senhor, a casa do Senhor. Você pode estar em qualquer parte deste mundo, mas a presença de Deus, na presença do Senhor, é o melhor lugar. Então não saia da presença de Deus, que enquanto você estiver na presença do Senhor, você nunca, jamais será um derrotado, mas será um vitorioso, porque quem te garante a vitória é Cristo Jesus. Amém? Glórias a Deus, aleluias. E a segunda coisa que nós temos que entender é que você não será privado das quedas. Você não só não será privado das lutas, como também não será privado das quedas. Mas irmão, eu li lá em Salmo 55, em algum verso, que diz que o Senhor livra o justo da queda. Está escrito isso? Tá. Mas ali, se você for analisar, você vai entender que quando a Bíblia diz que Deus livra o justo da queda, ela está falando das quedas que vão levar ele à derrota. Essa queda Deus livra, porque o justo ele não é derrotado. Enquanto ele é justo diante de Deus, ele é imitador de Cristo, ele não é derrotado. Então qualquer queda que possa destruir o justo, o Senhor livra de todas. Nenhuma sequer poderá destruir o justo, porque todas as quedas que Deus permitir, e Ele vai permitir, não pode destruir o justo, jamais, porque o Senhor o livra. Salmos 55 diz isso. Mas e as outras quedas? Essa o Senhor permite. Mas essa é a boa notícia: nenhuma delas pode te destruir. Das que podem, Deus te livra. Das que aconteceram, não poderá te destruir, a não ser que você saia da presença de Deus. Aí é uma outra coisa. Então não saia da presença do Senhor. O salmista diz lá em Salmo 91: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansa. É habitar no esconderijo do Altíssimo. Eu já falei isso aqui uma vez. Não é você entrar no esconderijo do Altíssimo uma vez por semana e depois sair. Não é você estar no esconderijo do Altíssimo só quando você ora e depois sai, ou só quando você louva e depois você está fora de novo, ou só nos cultos e depois durante o dia você está fora de novo. Não, a Bíblia não está falando daquele que visita o esconderijo do Altíssimo. Ela não está falando de um turista espiritual, né? Porque muitas das vezes nós agimos assim, né? Como turistas espirituais. Ora está ali na presença do Senhor, glorificando, de repente já está lá fora fazendo o que desagrada ao Senhor. A Bíblia está falando daquele que habita, daquele que mora, daquele que permanece, daquele que não sai dali. Este sim vai descansar à sombra do Onipotente, porque ele está permanentemente em Deus, permanentemente em Cristo Jesus. Deus, Ele quer cristãos que tenham compromissos verdadeiramente com Ele, daqueles que não se curva às estátuas de Baal, daqueles que não se curva aos manjares do rei, daqueles que não se curva às riquezas deste mundo, à concupiscência da carne, daqueles que não se curva ao pecado, mas daquele que se curva somente na presença do Senhor, para o buscar, para o adorar, para servir a Ele. Deus, Ele vai ter compromisso com você, se você tiver compromisso com Ele, e enquanto você estiver na presença dEle, o Senhor te garante a vitória, em nome de Jesus, aleluia.
Deus não vai te privar das quedas. Elas vão acontecer, e é necessário que elas aconteçam, porque elas vão trazer para você grandes ensinamentos. Então Deus, muitas das vezes, Ele prepara o cristão, Ele fortalece o cristão, nos momentos de queda mesmo. Tá? Então não são as vitórias que nos tornam mais fortes, mas são as lutas, são as batalhas. É ela que nos dá experiência, é ela que nos fortalece, é ela que nos prepara para novos acontecimentos em nossas vidas, é ela que nos prepara para novas vitórias, novas oportunidades, novas bênçãos em nossas vidas, novos projetos de Deus. Então é necessário que eu passe por momentos de dificuldade, tá? Grandes homens de Deus passaram. Nós não seremos diferentes, nós passaremos. Jesus disse: no mundo vocês terão aflição. Então não tem como nós querermos fugir das dificuldades e dos problemas e tentar abandonar tudo, porque Ele vai nos acompanhar. Certa pessoa que nós temos cuidado, né? Ajudado espiritualmente, que não mora aqui, não é daqui, que nós temos tentado, né, auxiliar, né, virtualmente falando, disse para mim por esses dias, falando: sabe o que eu vou fazer? Eu acho que eu vou sair da cidade, eu vou sair daqui, eu vou para um lugar bem longe, porque eu não aguento mais. Eu falei para ele: olha, você pode até fazer isso, você só está trocando de ambiente, mas os seus problemas vão te acompanhar onde você vai. Os seus problemas vão estar lá do mesmo jeito, porque os problemas, eles não estão nas coisas que estão à sua volta, nas cadeiras, no chão, nos móveis. Os seus problemas estão dentro de você. Então não importa para onde você vai, os seus problemas te acompanharão. O que você precisa é ter uma mudança de mentalidade, uma mudança no seu interior, e essa mudança só é proporcionada por Jesus Cristo. Então nós devemos aprender com as quedas. Elas existirão. Aí eu posso não aprender com ela e continuar dando murro em ponta de faca, como diz o ditado, né? Ou eu posso aprender com as quedas e começar a fazer diferente daquilo que eu fiz que não deu certo e que talvez me proporcionou a queda. Não é mais inteligente eu aprender com a queda e tomar atitudes diferentes? Porque não é inteligente eu fazer a mesma coisa esperando resultados diferentes. Não vai acontecer. Enquanto eu estiver na mesma prática, os resultados serão semelhantes. Então eu tenho que mudar, eu tenho que ter algo em mim tem que ser alterado. Mas isso só vai funcionar com Jesus, porque eu em mim mesmo não posso mudar-me, não posso me autotransformar, eu preciso de Cristo. E conhecereis a verdade vos libertará. A verdade é o nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo. Se eu não permitir que Ele transforme o meu interior, então eu vou continuar nas mesmas práticas, tendo os mesmos resultados, tendo as mesmas quedas, tendo as mesmas derrotas, tendo os mesmos sentimentos negativos. Então algo em mim tem que ser mudado, e somente Deus pode mudar. Só que Ele só vai mudar se eu permitir que Ele faça, porque Ele não vai te forçar a ser algo que você não quer ser. Mas se você decidir falar: não, Jesus, eu quero uma mudança na minha vida, eu quero uma transformação, eu não quero continuar vivendo de derrota em derrota, eu não quero continuar sofrendo nisso ou naquilo outro, eu quero sair daqui, eu quero estar em um outro ambiente, eu quero respirar, eu quero alcançar os teus milagres, alcançar as tuas promessas, eu quero que os meus sonhos sejam realizados pelo Senhor. Então, por favor, Jesus, me tira daqui, transforma a minha vida, muda o meu ser, toma conta de mim. E o Senhor Deus, Ele vai fazer uma obra maravilhosa na sua vida. Você não vai se arrepender quando você se entregar mais e mais a Deus. Mas irmão, eu aceitei a Jesus já faz mais de 30 anos, mas a entrega a Ele tem que acontecer todos os dias. Jesus disse: tome a sua cruz de cada dia e siga-me. É todos os dias, tem que haver entrega da minha parte a Ele, e então eu vou enxergar a mudança do Senhor na minha vida. Louvado seja Deus, aleluia, glórias a Deus. Nós não entendemos muitas das vezes, muitas quedas, né? Muitas dores que passamos,
Nós não entendemos e nós às vezes queremos discutir com Deus como se nós soubéssemos mais do que Ele. A Bíblia fala de um homem que estava indo por esse caminho. Jó, ele quis discutir com Deus em dado momento. Ele não pecou contra Deus, mas ele achava que ele estava certo em alguns pontos. E Deus apareceu para ele, um redemoinho, falou com ele, e ele mesmo disse: eu não tenho nada para falar, Deus. Porque ele percebeu que, na verdade, ele estava errado e que Deus continuava sendo um Deus justo e um Deus correto. Há um mês atrás, mais ou menos um mês ou dois talvez, não sei, mas a Laura, ela estava muito enferma, né? Ela ficou enferma e com dores no estômago e com aquela expressão de dor e chorando. E a gente, como um bom cristão, né? A gente peguei lá o óleo ungido, ungi ela e orei, falei com Deus. E naquele momento a minha dor ali era grande, por ser um pai, né? E por amar. E eu orei com toda a fé que eu encontrei naquele momento ali, sabe? Eu orei, clamei a Deus, pedi a cura, pedi a aliação do Espírito Santo, enfim. Só que não aconteceu nada, sabe? E eu falei com Deus, falei: Senhor, o Senhor ama ela mais do que eu. Isso é óbvio. O meu amor perto do teu amor para com ela não é nada. Então, eu amo ela um tanto. Eu como pai, e o Senhor também é pai dela, com esse pequeno amor, se eu pudesse tirar essa dor dela, eu tiraria agora, sem dúvida nenhuma. O Senhor que é pai, como eu sou pai, e ama ela muito mais do que eu, e pode tirar, por que o Senhor não tirou? Eu perguntei para Deus, sabe? E por que o Senhor não tirou? O Senhor ama mais do que eu e pode. Eu que amo menos, se pudesse tirar, por que o Senhor não tirou? E eu falei isso com Deus, sabe? Mas ao mesmo tempo, né, graças a Deus, o conhecimento da palavra e a ação do Espírito Santo falava em meu coração, dizia: você não entende as coisas do Senhor, mas Ele é justo, Ele sabe o que faz, e está tudo certo, e eu criei nisso. Mas a dúvida ainda continuava, mas eu sabia que Deus era justo, que Ele sabe o que está fazendo, e que eu não entendia nada, mas a dúvida continuava. E aí a gente teve que levar ela no médico, lá na UPA e tal. Ela foi atendida e, enfim, ela estava com dores, porque ela não estava conseguindo evacuar, e teve que fazer lavagem e tudo mais. E o médico até falou, né, prescreveu, falou: ela tem que tomar mais água, porque ela não estava tomando água comumente assim, sabe? Durante o dia ela toma pouca água. Na verdade, criança e idoso geralmente ingere pouca água porque não sente tanta sede. Então a gente tem que ficar na cabeça ali do idoso e da criança para tomar água, senão acaba não tomando. Isso é natural, isso é comum. E falou: não, ela tem que tomar água durante o dia, tomar mais água. Na escola ela não toma água. Aí eu entendi por que Deus não curou ela naquele momento. Se Deus tivesse curado ela naquele momento, ela ia continuar negligenciando e não tomando água, e aquele problema ia voltar novamente, e aí Deus ia ter que curar, ter um modo de falar, e aí depois ela ia continuar negligenciando. Enfim, Deus não poderia ter curado ela naquele momento, porque se Ele curasse, a negligência continuaria. Então Deus não curando, tendo que levar para o médico, passando todo aquele processo, aí a negligência já passou a ser inexistente. Hoje a gente pega no pé dela para que ela tome água durante o dia, direto falando para ela: vai lá tomar água agora, eu pego água, entrego para ela. Enfim, na escola ela leva a garrafinha de água, e se ela vem com a garrafinha cheia de água, ela tem um castigo para isso. Então ela é obrigada a tomar água na escola da sua garrafinha ali durante o dia. Enfim, você entendeu, amado, por que Jesus não curou naquele momento? Porque se Ele curasse, continuaríamos negligenciando, e os problemas voltariam, e isso se agravaria em outros problemas, porque poderia dar problema no rim, as células precisam ser hidratadas, senão também gera problemas. Inclusive ela está em fase de crescimento e tudo mais, então tudo acarreta em um punhado de coisa, problemas até mesmo no raciocínio, a concentração, se não tiver água. Você entendeu o tanto de problema que iria agravar?
Por isso Deus não curou, porque existia um porquê. Só que eu não entendi naquele momento, mas o Senhor, Ele sabe o que faz e como faz. Então, se Deus não agiu na sua vida neste momento agora, segundo o que você clamou e pediu, saiba, Deus, Ele sabe muito bem o que Ele está fazendo. Existe um propósito, existe um porquê para isso. Você não entende agora, e talvez não seja da vontade do Senhor que você entenda, mas espera no Senhor e confia nele, porque no momento certo o Senhor Deus se levantará em seu favor, a obra vai acontecer, o milagre será concluído, e você vai olhar para trás, e aquilo será apenas uma lembrança daquilo que Deus fez e do milagre que aconteceu na sua casa, em nome de Jesus. Aleluia, glórias a Deus. Não existe impossível para Deus, não existe impossível para o Senhor, mas nós temos que fazer algo, temos que ter uma parcela de contribuição. Não que Deus precisa de uma mãozinha, Deus precisa do nosso auxílio, não, mas Deus, Ele não tem compromisso com preguiçosos, não, mas com aquele que se dedica a fazer algo. Eu estou vivendo na luta e na dificuldade, o que eu vou fazer? Ficar parado, chorando as mágoas pelos cantos? Isso não vai me trazer lucro nenhum. O sábio Salomão, ele escreveu dizendo: se no momento de angústia, nos dias de calamidade, você se mostrar frouxo, se mostrar fraco, a sua força será pequena. Então eu tenho que me fortalecer. E aonde que eu faço isso? Em Deus, em Cristo. Buscar a Cristo, e Ele vai fortalecer a minha alma, fortalecerá a minha mente, me dará entendimento, me dará mais firmeza, estrutura espiritual. A Bíblia nos diz: aquele que está de pé, cuide para que não caia. Como que eu vou cuidar para não cair? Estando em Cristo, porque Ele é a rocha verdadeira, nele eu tenho estrutura, eu tenho firmeza. Só tem um jeito de eu cair: se a rocha for abalada. Quem conseguirá abalar a rocha que é Deus? Ninguém, meu querido, ninguém. A Bíblia nos diz que Ele estende o céu como uma cortina. Eu não sei quem é que pode fazer isso, mas a Bíblia diz que Deus, Ele faz isso. Ele desenrola o céu como se fosse um tecido, como se fosse um lençol. Esse é o poder do nosso Deus. Esse é o poder daquele que te salvou, daquele que morreu por você na cruz do Calvário, daquele que te garantiu a vitória, daquele que fez por você o que ninguém jamais faria. Esse é o nosso Deus. Aleluia, glórias a Deus. Então, já que nós estamos entendidos com essas duas questões, que nós não seremos privados das lutas e não seremos privados das quedas, que nós temos que fazer neste momento em que nós possamos nos sentir um derrotado, ou ainda olhar para tudo ao nosso redor e perceber que tudo está desabando, e que as coisas, ou que isso ou aquilo outro não tem saída, não tem solução. O que eu preciso fazer neste momento é tomar uma atitude. Quando Jesus ele foi para ressuscitar Lázaro, ele poderia ter tirado aquela pedra sozinho, com o poder ali de Deus. Ele teve poder para ressuscitar um homem, e tirar uma pedra não é nada, né? Mas ele não tirou, não, ele pediu para que tirassem aquela pedra. Alguém poderia até falar para Jesus: você vai ressuscitar o homem, por que você não tira a pedra? Mas não, eles tiraram a pedra, e aí então o milagre aconteceu. Só que nós não, Deus, o Senhor tira a pedra aí também, hein? Eu preciso do milagre, Deus, mas a pedra o Senhor tira também. Deus não vai agir se eu continuar sendo um preguiçoso espiritual. Eu acho que eu devo ter até falado isso num ensino, algum ensino atrás. A preguiça espiritual vai me tirar as bênçãos de Deus, ela vai me privar da vitória. Não tem como eu ser um vitorioso em Cristo se eu continuar com preguiça espiritual. Então,
eu tenho que deixar de ser preguiçoso, espiritualmente falando. Em outras áreas da vida também, a Bíblia não apoia, né, a preguiça, né? Então não, em todas as áreas. Mas espiritualmente falando, amados, enquanto eu for um preguiçoso, as lutas, elas vão me dominar. Os problemas, eles serão mais altos e mais fortes do que eu. O sofrimento, ele continuar sendo existente, e os meus sonhos, eles não serão realizados. Mas se eu deixar de ser um preguiçoso espiritual e começar a buscar ao Senhor, a clamar a Ele, o Senhor nosso Deus, Ele não é surdo, os seus ouvidos não estão tapados para não te ouvir, suas mãos não estão encolhidas para que Ele não possa te ajudar. Ele se levantará em seu favor, mas somente clame, busque a presença de Deus, e o Senhor Deus, Ele faz na sua vida. Aleluia. A Bíblia nos diz lá em Marcos 10, 46, eu quero ler o 46 e o 47, e durante a leitura você vai perceber do que eu estou falando. E depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos, uma grande multidão. Bartimeu, cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Este texto é conhecido, você já sabe do que se trata essa história. Um homem sentado à beira do caminho mendigando, seu nome? Bartimeu. Jesus estava passando, uma grande multidão com ele ouviu, perguntou quem é que passava, falaram: Jesus de Nazaré está passando. Então ele começa a clamar a Jesus. Este homem, este cego, ele tinha duas opções: uma, ou ele continua calado, mendigando ali, uma boa oportunidade para conseguir mais dinheiro, porque tinha uma multidão naquele lugar, ou ele se volta a Cristo. E qual foi a decisão dele? Tomar uma atitude. Ele abandonou a oportunidade de naquele dia ele ter a maior esmola que ele poderia alcançar, por causa da multidão, porque ele sabia que tinha algo maior para ser alcançado, que era o seu milagre através de Cristo Jesus. Às vezes nós tomamos uma decisão contrária dele, né? Nós decidimos continuar com as esmolas. Eu falo isso no sentido espiritual, e você vai identificar isso em sua vida, cada um consigo mesmo. Às vezes nós estamos tão habituados com as esmolas, espiritualmente falando, com aquela coisinha ali que acontece, para nós está tudo bem, está muito bom. Não, porque eu estou indo na igreja, para mim já está tudo bem, já está legal. Não, que em casa às vezes eu coloco lá um louvor e eu ouço e tá tudo bem. Eu ouço às vezes uma pregação lá do pastor Beltrano ou Ciclano e amém. Eu leio um versículo da Bíblia, minha Bíblia está lá aberta em cima da escrivania, no Salmo 91, e está tudo legal. E nós estamos acostumados muitas das vezes com as esmolas, espiritualmente falando, com as coisas pequenas. Isso é muito pequeno do que Deus Ele quer fazer na minha vida e na tua vida, amados. Existe um mar de intimidade para ser, para que nós possamos mergulhar e alcançar mais de Deus. O Senhor não quer que você apenas o conheça por ouvir falar, como Jó, antes da sua provação, mas que de fato os seus olhos vejam o Senhor trabalhando e fazendo a obra na sua vida. Deus Ele quer mais de nós, não que nós tenhamos que de modo exaustivo servi-lo, não, mas entregar mais e mais a nossa alma, o nosso coração, a nossa vida a Ele. O Senhor Ele quer mais intimidade e mais proximidade com Ele. Então existe algo muito maior do que simplesmente frequentar uns cultos, amado. Existe algo a mais, que é o que? É a espiritualidade, o mundo espiritual, o sobrenatural de Deus. Ele quer te dar visões, Ele quer te dar sonhos, Ele quer te dar revelações, Ele quer te dar uma palavra profética, Ele quer te arrebatar e te mostrar coisas insondáveis, coisas maravilhosas. Ele quer proximidade com você, Ele quer tirar lágrimas dos seus olhos, Ele quer ver o seu coração contrito, derramado diante dEle, dizendo: Senhor, eu sou pecando, falho, sou pecador, mas eu estou aqui para te servir, para te adorar e bendizer o Senhor. Aleluia. Oh, alamar. Bartimeu não queria ficar com
aquela mixaria. Diante de coisas espirituais, aquilo ali não era nada. E Bartimeu olhou e falou: poxa, mas a cura de Cristo ali, o milagre de Jesus na minha vida é algo muito maior e melhor do que tudo isso que eu estou vivendo aqui e essa boa oportunidade que eu tenho de ganhar dinheiro. E ele tomou uma atitude, clamou a Jesus. O cego Bartimeu tomou uma atitude. É isso que nós temos que fazer. Irmão, eu não sei o que eu faço, eu estou me sentindo um derrotado. Tome uma atitude. A sua vida ela não vai mudar se você não tomar uma atitude. Mas o que eu faço? Clame ao Senhor. Ele vai mostrar para você o caminho que você deve seguir, a atitude que você deve tomar. O Senhor Deus, Ele vai te ajudar, Ele vai te mostrar como deve ser feito, Ele vai te instruir, e além do mais, Ele vai estar com você durante o processo, Ele vai te conduzir por esse caminho. Somente não deixe de buscar de Deus a direção. O Espírito Santo é aquele que nos guia, mas Ele só vai me guiar se eu permitir que Ele assim o faça. Então Ele vai te mostrar o caminho, e se Ele te mostrar um caminho mais espinhoso e doloroso à sua vista, não se preocupe, se é Ele que está te mostrando, vai, porque Ele garante a você a vitória. Amém? Glórias a Deus. Eclesiastes capítulo 11, verso de número 4, o sábio escreveu assim: quem fica observando o vento não plantará, e quem fica olhando para as nuvens não colherá. Em outras palavras, ele está dizendo: quem não toma atitude nenhuma não tem mudança de vida. É isso que ele está dizendo. Eu quero que aconteça algo novo. O que você vai fazer de novo? Nada. Então não vai acontecer. Eu quero uma unção extrema de Deus na minha vida. Você está fazendo o que para alcançar isso? Nada. Então não vai acontecer. Eu quero os dons espirituais. E qual é a sua atitude? Nenhuma. Então os dons não vão existir na sua vida. Eu quero a vitória. Eu quero o meu sonho concretizado, as minhas metas alcançadas. Eu quero os meus objetivos, os meus planos concluídos. E o que você vai fazer para isso? Nada. Então não vai acontecer. Você vai continuar patinando, e as coisas não vão dar certo. Porque é necessário que exista uma atitude. Tiago, o apóstolo Tiago falou isso. Ele disse: você ora e tem fé, tá bom, mas se você não tiver a ação, a atitude, não vai acontecer. Ele fala: mostra para mim a tua fé, que eu te mostro as minhas obras. Então, se você tem que ter ação, você tem que agir. Porque se você ficar só na estratégia, só no planejamento espiritual, não vai dar certo. Satanás, ele não tem medo de quem tem planos espirituais. Não, ano que vem eu vou começar um jejum de 2 meses. Não, a partir do ano que vem eu vou começar a ler a Bíblia, vou ler a Bíblia o ano inteirinho. Essas coisas, o Satanás não tem medo de nada disso. Agora, quando você põe em prática, aí o inferno começa a estremecer. Quando você põe em prática e você começa a agir, a fazer espiritualmente falando, aí o diabo ele começa a olhar e falar: não, mas espera aí, alguma coisa ali está diferente, ele está se fortalecendo em Deus, eu vou ter que fazer alguma coisa, porque ele está buscando mais o Senhor. E olha, sabe de uma coisa, nós temos autoridade sobre os espíritos imundos, sobre os demônios. Jesus te deu autoridade, não só para expulsá-lo, mas para vencer ele, tá? Então você não precisa ficar com medo de Satanás. Tem gente que tem medo do diabo. Ai, não, porque o diabo, amado, ele é subalterno a você. Ele não pode te dominar, pelo contrário, é você que manda nele. Se você falar sai, ele sai, ponto final, porque é Deus que te garantiu essa vitória. Ele não pode te vencer. As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, o Senhor falou. Então não tenha medo do diabo, não. Vença ele pela palavra, como Jesus fez, né? E venceu Satanás ali no deserto pela palavra, é através da palavra. Enquanto você estiver firme na palavra, nada nem ninguém poderá te vencer. Satanás será mais uma vez derrotado, e todo levante do inimigo será para que ele caia novamente, porque é o Senhor teu Deus que te garante a vitória, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus.
Quando Jesus expulsou ali estava ali expulsando, né, a legião do Gadareno. Se você ler lá, você vai ver a legião falando com Jesus assim, falou: Senhor, não manda a gente para fora dessa província, não. Província ali era uma vila, um vilarejo, né? Ou seja, Jesus não tinha só o poder de expulsar os demônios ali do Gadareno, mas tinha o poder de mandar ele para longe daquele vilarejo. Olha só. Então não é só expulsar dele, mas é mandar para longe dali. Imaginou, né? Para expulsar o demônio, falou: não, você vai não só sair dele, mas você vai sair dessa cidade também. E o demônio não ter autoridade para entrar naquele lugar porque você o expulsou dali. Quem dá esse poder para nós é Jesus Cristo. Em meu nome expulsarão demônios. A Bíblia diz que você pegará em serpente, e se você for mordido, nenhum dano vai te causar. Paulo foi picado por uma áspide venenosa, né? E a Bíblia diz que ele sacudiu aquela cobra no fogo e continuou normal. As pessoas começaram a olhar para Paulo e falaram: mas não vai cair não? Né? O veneno não vai fazer nada? Olharam para Paulo e falaram: mas esse homem não é normal, é diferente, porque uma áspide o picou e ele continua normal. Mas por quê? Porque o poder de Cristo Jesus estava sobre a vida dele, amado. Então, se você for picado, você não vai sofrer mal nenhum. Aleluia. Marcos 10, vamos ler agora o 47 e 48. E os que iam passando repreendiam-no para que se calasse, mas ele clamava ainda mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais. Na verdade, eu li aqui o de Lucas e li também o de Marcos: tem misericórdia de mim. São dois versículos parecidos, eu anotei os dois e acabei lendo os dois. Ou seja, ele clamava, a multidão ali, as pessoas que estavam à sua volta, o repreendiam, falando para ele: fica quieto, não clama, ele não vai te ouvir, enfim. Mas ele continuou clamando do mesmo jeito. Então, o cego Bartimeu não só tomou uma atitude, como ele perseverou na atitude. Não adianta nada você tomar uma atitude e não perseverar nela. Eu tomei uma atitude, irmão, eu vou jejuar, mas se você não perseverar, não adianta. Eu tomei uma atitude, eu vou buscar mais o Senhor, mas você tem que perseverar nisso, porque não vai adiantar. Então, somente a tomada de atitude sem a perseverança não me trará vitória nenhuma. Então, eu não posso somente tomar uma atitude, mas eu tenho que perseverar nela. Eu tenho que dar continuidade naquilo em que eu propus diante de Deus. E o problema nosso, e eu já preguei sobre isso aqui, é que nós procrastinamos em nossa vida espiritual, esperando que o milagre venha a acontecer. Então eu continuo me sentindo um derrotado, porque eu não tenho perseverança naquilo em que eu sei que eu deveria ter. É difícil, não é fácil. Existem momentos para nós que a oração parece que não é agradável. Só que a Bíblia nunca disse que a oração é para ser agradável para você, mas ela te garantiu que através dela você alcança a vitória da parte do Senhor. Então, em dados momentos, não será agradável orar. Você não vai querer orar, você vai querer, sei lá, ir fazer outra coisa, ou nem forças para orar você vai ter. Mas isso não significa que tem que ser negligenciado isso. Não é fácil. Você pensa que mas eu conheço um irmão, eu conheço, amado, um irmão que ora 6 horas por dia. Amém, bênção de Deus. Mas em outra área para ele talvez seja difícil espiritualmente. Talvez para ele tenha criado um hábito, e para ele não seja tão pesaroso assim. Mas vai lá ver na leitura da palavra a dificuldade que ele tem, e essa pessoa de fato tem. Entendeu? Então, você não pode comparar a vida dos outros com a sua, porque a sua vida é diferente da dos outros. O que você tem que fazer é ser imitador de Jesus Cristo. A minha filha Laura, ela perguntou esse dia, falou: pai, mas como que a gente sabe alguém que vai para o céu e alguém que não vai? Falei para ela: filha, é simples. A Bíblia diz: seja, pois, imitadores de Cristo. Paulo diz: seja, pois, meus imitadores como eu sou de Cristo. Paulo diz para nós imitarmos a Ele. Se nós imitarmos a Cristo Jesus,
vai para o céu. Se não imitarmos, não vai. É simples assim, simples entre aspas, né? Para simplificar para uma criança de 7 anos. Então imita Jesus, e quando eu digo, ainda disse para ela, não é imitar Jesus, ter um cabelo igual de Jesus, uma barbinha igual de Jesus, é a segunda figura que ela conhece pelos desenhos, né, bíblicos. Tem aquela roupa de Jesus branca, não é isso na aparência, mas é imitar Jesus no comportamento com as pessoas, amar o próximo, amar a Deus, fazer o bem e obedecer a palavra. E ela entendeu que imitar a Cristo garante a vida eterna. Só que nós entendemos isso, mas nós não fazemos. Aí nós tomamos uma atitude, mas não perseveramos, e as coisas não vão acontecer. Tem um texto ali em 2 Crônicas, capítulo 15, verso de número 7, que diz assim: mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Se esforça, não desfaleça as mãos, ou seja, não enfraqueça elas, porque a sua obra, ela tem uma recompensa. A nossa recompensa, ela vem do Senhor, ela vem de Cristo. A Bíblia diz que nós seremos galardoados, ou seja, receberemos uma recompensa do Senhor, por nós estarmos servindo a Ele. Ele garantiu isso. Por isso a Bíblia nos diz: guarde o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Aí eu pergunto: o que é que será que eu tenho para ser guardado? O que é que você tem para ser guardado? O que você pode guardar para que ninguém tome a sua coroa? Você tem que ter algo para guardar, senão nem coroa está garantida para você. Se você tem que ter algo para guardar, irmão, não tenho nada para guardar, então provavelmente você não terá uma coroa. Quando a Bíblia fala de coroa, ela fala de recompensa no reino celestial. Tem que ter algo para ser guardado. Guarde a fé, guarde a sua vida com Deus, a sua santificação, a sua comunhão, a sua intimidade. Guarda, para que ninguém tome a tua coroa. Marcos 10, vamos ler agora o 49 e o 50. Ó. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. A Bíblia diz que o cego, ele deixou a sua capa e foi ter com Jesus. A capa, para nós, era somente uma capa, mas para os tempos bíblicos, naquela cultura, a capa era para o cego um salvo-induto, um tipo de permissão que ele tinha dos romanos para mendigar. Então, se ele quisesse mendigar ali, oficialmente ele teria que ter aquela capa. Sem a capa ele não ganharia dinheiro, ele não teria o seu sustento, ele não poderia pedir esmola. Os romanos eram bem organizados em seu governo, tanto é que foi um governo que durou, um império que durou muito. E o cego, o que o cego fez? Ele abandonou a capa. Aquilo que garantia a ele o pão de cada dia, a esmola, o dinheiro, o seu sustento, a sua vida, foi abandonado. Por quê? Porque o cego sabia que tinha algo muito maior e melhor para alcançar na presença de Cristo. Ele correu para a presença de Cristo, deixando aquilo que o caracterizava como um derrotado. Porque na sociedade dos tempos bíblicos ali, judaica, um cego, qualquer pessoa que fosse cego ou que fosse paralítico, enfim, ele era desprezado pela sociedade. Tá? Primeiro porque eles achavam ali, tinha um preconceito de que ele fez algo errado contra Deus, ou que sua família fez algo de errado. Tanto é que um outro cego, estando ali próximo aos discípulos, perguntaram para Jesus: Senhor mestre, quem foi que pecou? Foi esse que pecou ou foi os seus pais? E Jesus falou: não, ninguém pecou, que é para manifestar a glória de Deus. Então existia um preconceito da parte deles, e os cegos, eles eram desprezados pela sociedade, eles eram mal vistos, até porque ele não era só cego, ele era mendigo, né? Então ele não tinha prestígio para a sociedade, na verdade era entendido como parte da escória social. Então para eles não era agradável. Então o cego, ele tinha aquela capa que o caracterizava como alguém, socialmente falando, derrotado. Ele abandonou aquilo. Nós temos que abandonar coisas para se chegar aos pés do Senhor.
não vai para os pés de Jesus com bagagens do seu eu, do seu ego, dos seus pecados, do mundo, não vai com bagagens materiais, porque o Senhor Jesus, Ele vai te dar vestes brancas, Ele vai te dar vestes resplandecentes, Ele vai te dar um novo corpo, Ele vai te dar um novo nome. Você não precisa nada deste mundo, meu querido, para servir esse Jesus, aleluias. Mas irmão, tem bagagens que eu não consigo me livrar delas, então arraste ela aos pés do Senhor, apresente diante dEle, e o Senhor, Ele vai te dar o livramento, Ele vai te ajudar a se aliviar daquelas bagagens, Ele vai te libertar, porque Ele é o nosso libertador, aleluias, glórias a Deus. Então o cego abandonou a capa, a única coisa que o caracterizava como alguém derrotado. Mesmo aquela capa trazendo benefícios a ele, ele queria algo maior e melhor, e ele sabia que ele poderia encontrar isso nos pés de Jesus. Eu não sei qual é a sua capa, eu não sei qual é a capa de cada um aqui, eu sei qual é a minha, e o que eu tenho que abandonar a cada dia para me estar na presença do Senhor, e é isso que nós temos que fazer. Às vezes a capa ela não vai ser abandonada como ali a capa física do cego, né? Material, que tirou do corpo, jogou e já saiu, e amém? Às vezes, espiritualmente falando, leva dias, leva meses, existe um processo para que nós venhamos a sair daquele estado e entrar em um estado novo e diferente, que o Senhor Deus Ele quer para a gente. Mas o que nós temos que fazer é perseverar, porque tem capa que não sai fácil da nossa vida. Às vezes a capa da arrogância, às vezes a capa da mentira, às vezes a capa da fofoca, às vezes a capa da maledicência, enfim, cada um pode identificar em si que tipo de capa que eu tenho trazido até aqui. Mas o Senhor te chama, como Ele chamou o cego Bartimeu, vem. Então, neste momento, é o momento em que você passa a desvalorizar a sua capa, desvalorizar aquilo que te priva das bênçãos de Deus, e começar a dar mais valor às coisas do Senhor. E o texto continua para concluir. E Jesus falando disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Ou seja, ele continuou com Jesus. Ele não só recebeu o milagre de Deus e tudo bem, não, ele seguiu a Jesus pelo caminho. E é isso que nós precisamos, tomar uma atitude, perseverar nela, abandonar as nossas capas e continuar seguindo pelo caminho que o Senhor Jesus quer para mim e para você. Amém, igreja? Vamos colocar de pé, fazer uma oração em nome de Jesus. Glórias a Deus. Feche os seus olhos nesse momento e vamos orar e clamar ao Senhor. E você vai apresentar diante de Deus as suas dificuldades, as suas lutas, as suas dores. E a partir de hoje, em nome de Jesus, você não se sentirá mais um fracassado, mas alguém que está alcançando a vitória de Deus a cada dia para a sua vida. Feche seus olhos. Senhor Deus, obrigado, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, Deus. Eu te agradeço porque o Senhor é maravilhoso, e te peço nesse momento, meu Pai, para que o Senhor ajude a cada um, ajude-me, ó Deus, a abandonar, Senhor Jesus, as nossas capas, Pai, para que possamos se achegar ao Senhor, sabendo que do Senhor nós alcançaremos algo maior e melhor, ó Pai. Ajude-nos em nossos problemas, ajude-nos em nossas dificuldades, nos dê força, Senhor, para conseguimos, ó Deus, perseverar, ó Deus, e resistir, ó Deus, no vento forte, na tempestade, que possamos estar firmes no Senhor, agarrados em Ti, Senhor, confiantes de que o Senhor é o nosso ajudador, e que o milagre e a vitória vem do Senhor, e nada nem ninguém pode impedir o Teu agir na vida do Teu filho, na vida da Tua serva, em nome de Jesus. E as palmas louve e adorem ao Senhor. Amém.